Oi, gente! Olha só eu aqui de novo na segunda temporada do podcast Vem Comigo. Estou muito feliz e honrada de estar com vocês novamente. Para mim é um prazer gigante estar aqui, dessa vez com uma nova temporada, trazendo um novo formato de programa. Para vocês que estão vendo a gente pelo Spotify, já vou pedir para vocês fazer a hora da humilhação, compartilhem, curtem, comentem, porque é através desse momento aí de engajamento de vocês é que o programa cresce, é que a gente consegue continuar com o programa no ar. Para você que está vendo pelo YouTube, você já sabe, né? Se você estiver pela TV, você não vai conseguir curtir, comentar, compartilhar, seguir o canal. Então vai lá no celular, dá uma paradinha, vai lá, faz isso que não vai te levar nem um minutinho e vai ajudar muito a gente. Quero dizer para vocês que nessa segunda temporada do podcast Vem Comigo, a gente traz um outro formato, que é um formato onde eu vou trazer mulheres empreendedoras, mas eu quero trazer aquilo de vida real. Mulheres que de fato fazem o empreendedorismo acontecer, mas que têm a sua vida, que mostram a sua vida como ela é, com os perrengues, os percalços, as coisas boas, porque afinal de contas a vida é feita dessa forma, né? São os nossos altos e baixos, a nossa montanha-russa diária. A gente fala que a gente atinge os 10 estados de vida ao longo de um dia, né? Você vai lá do alto ao mais baixo momento de estado de vida, mas é assim que a vida acontece de todo mundo, e é isso que eu quero trazer para vocês, um pouco de verdade, de mulheres que fazem o negócio acontecer, mas que estão aí também para inspirar através também do seu cotidiano. Dizer para vocês que hoje eu estou usando as semijoias da Divani Joias, então é uma marca também formada por uma mulher, então é muito importante a gente, como mulheres empreendedoras, apoiar outras mulheres. Então eu quero dizer para vocês que eu estou aqui, ó, anéis, brincos, acessórios que fazem toda a diferença no nosso look, no nosso visual. O acessório ele vem mesmo para complementar a nossa vestimenta, a nossa forma de nos apresentar, ele nos personifica. Então, sigam aí, vai ter no cantinho da tela de vocês, pode olhar aqui embaixo, Divani Joias, vocês vão poder curtir a página no Instagram, vocês vão poder acessar o QR Code e acessar toda a linha de semijoias da Divani Joias. Então, muito obrigada a Divani Joias que está aqui hoje nessa parceria do podcast Vem Comigo. E agora, gente, vou apresentar para vocês a nossa convidada. E é claro que eu já vou fazer aqui um suspense, nem tanto, porque tem um spoiler aqui na mesa, mas eu quero dizer para vocês, contar um pouquinho antes sobre como a gente se encontrou nesse caminho. Eu sou uma apaixonada por vida saudável, eu tenho um estilo de vida que, para quem me segue aí, sabe que eu gosto de ir à academia, de me alimentar melhor, de dormir bem, de fazer a minha meditação, porque eu acho que são coisas que a gente pode melhorar a nossa rotina diária. Quando a gente olha um pouquinho para dentro, a gente começa a se cuidar. E numa das feiras, uma feira de mercado wellness, eu conheci a dona dessa marca, que é uma marca que eu já usava, de óleos essenciais, e eu fiquei encantada com ela, pela forma dela atender, sabe aquela coisa de sinergia, quando a gente olha para a pessoa e fala assim, puxa, essa é gente da gente? Foi mais ou menos assim. E se passaram aí alguns meses, quase um ano, e eu a encontrei no Instagram e fiz esse convite. Tive a audácia de ir até lá e falar: quero te entrevistar, quero que você venha agora para essa parte do meu programa, que vai ser uma parte onde eu vou trazer mulheres empreendedoras. E eu comecei a seguir, sabe aquela coisa de fã, que você vira fã da pessoa? Foi assim que aconteceu. Então hoje eu trago para vocês a aromaterapeuta. Ela é aromaterapeuta, gente, ela é terapeuta, ela tem a marca chamada Pomander, que representa os florais de Bach aqui no Brasil. E para quem é como eu, que adora usar florais, que realmente gosta de se cuidar, de cuidar do seu interior, essa marca ela é muito confiável, é uma marca muito estabelecida no mercado e que eu tenho a honra de usar todos os dias. Eu uso os florais, eu uso os aromatizantes, enfim, tudo que tem da linha Pomander eu super confio. E hoje eu tô aqui, gente, com a Márcia Rissato, que é a fundadora da Pomander. Ela é pedagoga de formação, é mãe, é uma mulher que decidiu empreender, ela busca levar a consciência das pessoas para um autocuidado, para o bem-estar. Nas redes sociais, para quem não segue a Márcia, vai lá, Márcia Rissato. Gente, ela é uma novela diária, tá? Ela nas redes sociais, ela mostra a vida real dela, as alegrias, os percalços do cotidiano, e com as suas trends
mais do que divertidas, ela alegra a audiência, trazendo sempre leveza para o meu cotidiano. Então, às vezes, aquele dia que eu tô meio para baixo, assim, olha, abro lá minhas redes sociais, vejo a Márcia, já falo, show, tristeza, bora, que o dia já começou. Então, quero dizer para vocês que com muita honra eu trago aqui Márcia Rissato. Obrigada, muito obrigada, Audrey, por esse Muito convite. bem-vinda, muito Obrigada. obrigada por aceitar o nosso convite. Eu estou muito feliz e honrada. E hoje a gente está aqui, eu falei para ela, Márcia, relaxa, isso aqui é um bate-papo ao vivo e a gente vai falar um pouquinho sobre muitas coisas hoje, não só sobre empreendedorismo, mas sobre, como eu falei, vida real. E eu quero começar aqui dizendo que, para mim, como eu falei, é uma honra estar com ela aqui hoje no nosso programa e perguntar um pouco para a Márcia quem é a Márcia Rissato. Primeiro, obrigada. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra. Eu acho que sempre que a gente pode compartilhar o nosso dia a dia, a nossa verdade, sempre que alguém diz, venha que eu quero te ouvir, eu vou. Às vezes a agenda é mais apertada, mas a gente sempre dá um jeito, né? Na verdade, a Márcia sou eu, assim, ó, essa pessoa que no meio de um monte de caos, eu sou empresária, né? Ser empresário não é uma coisa fácil, mas a gente tem que dar risada de algumas coisas, sabe? Porque senão a máquina começa a aquecer, que é o nosso cérebro, e a gente adoece. Então, você tem que parar e dar risada de você. Você fala, não, eu não fiz isso, porque as pessoas estão muito rígidas, né? A gente se cobra muito, a gente fica muito amargo, e eu não estou dizendo que está errado, mas não vai para um bom caminho. Então, essa sou eu. E o cotidiano acaba, às vezes, nos corrompendo um pouco, né? Ele acaba nos enrijecendo, endurecendo. E a gente estava até comentando, né, agora um pouquinho antes de entrar ao ar, sobre nos bastidores, sobre o perigo das redes sociais, né? Ao mesmo tempo que eu trago aqui que a Márcia é essa pessoa, né, Márcia, que vai nas redes sociais, mostra a vida real. E eu acho que foi isso que mais me encantou, além de ser apaixonada pela Pomander, por tudo que a Pomander traz para o mercado, com comprovações reais na minha vida de bem-estar, mas eu acho que a Márcia, enquanto pessoa, né, essa mulher empreendedora que a gente acompanha nas redes sociais, o que mais me encantou nela é isso mesmo, ela mostra quando ela tá feliz, ela mostra quando ela tá num dia não tão bom, e isso, essa verdade que falta nas redes sociais, né? Então, acho que a Márcia também é um pouco disso, dessa verdade aparente, né, sem que caia aquela máscara do faz de conta o tempo todo, né? E, Márcia, diz para mim uma coisa, como é que nasceu essa paixão pela aromaterapia? Pela dor. Eu sempre fui executiva, sempre trabalhei na área de marketing e amo, professora universitária, né? Sou pedagoga, pós-graduada em administração, mas eu sempre tive muito ligada com a área de marketing, eventos, eu assumi equipes muito cedo e sempre gostei disso. E só que chegou uma hora que eu comecei a ficar, eu não me percebia muito bem. Só que no passado a gente não ficava bem, só que a gente não entendia isso. E você também não verbalizava, olha, eu não estou bem. Que frescura é essa, né? Eu estava muito exaurida. Eu tinha um filho que estava com depressão e eu não conseguia entender como é que eu tinha um filho com depressão, ele tendo uma mãe tão legal, uma família super animada, porque a minha família é animada, eu não conseguia entender a depressão numa pessoa, né? E aí uma mãe, realmente, ela faz tudo para poder ajudar o filho. E me falaram da terapia floral, eu me encantei com a terapia floral, porque eu era meio cética com essas coisas de natureza, de meditar, de tomar floralzinho de flor, que é isso, vai no médico, toma injeção, né? E na verdade, meu filho começou a melhorar, para, inclusive, se posicionar na vida que ele tinha algumas questões, e até tem, né, até hoje, mas isso é assunto para um outro podcast. E aí eu comecei a ver a melhora e eu comecei a falar, nossa, eu nunca me percebi assim, desse jeito. E aí eu também fui pesquisar sobre a terapia floral, comecei a me encantar com a história, e aí eu descobri que o floral original ele era feito na Inglaterra. Aí eu fui para a Inglaterra, fui estudar terapia floral, dei um tempo na carreira, e não é fácil, porque a gente paga a conta. Sim. Eu falei, mas eu vou quebrar, eu vou enlouquecer, porque eu tô começando a ter lapsos de memória, eu tô começando a ficar exaurida demais, eu nunca fui de ficar cansada. Então eu entendi que eu precisava ir nessa vibe, de ver o que era me entender.
E aí eu me encantei com a terapia floral, que foi descoberta na década de 30 pelo médico inglês, o Dr. Bach, que ele dizia que a medicina do futuro era o médico que não tratava a doença, ele iria tratar as dores da pessoa, ele ia olhar a pessoa como um todo, que hoje é a medicina integrativa, né? E ele elegeu 38 flores que nascem na Inglaterra, algumas no sul da Espanha, e essas flores, elas carregam a energia dos 4 elementos, água, ar, terra e fogo, e elas equilibram as nossas emoções. E nascia aí a terapia floral na década de 30. Aquilo foi tão encantador para mim, assim, me tocou de uma forma, porque eu comecei a usar em mim também. E eu comecei a perceber que a partir daquele momento eu tinha que estudar, e aí, obviamente, apareceu a oportunidade no Brasil de eu comprar a importadora dos florais de Bach, então tinha importadora oficial, e eu comprei essa empresa, uma parte dela. Demorei um tempo para sair da onde eu estava, que eu também amava, e aí eu assumi e eu entrei nessa vibe da terapia floral, comecei a ver os resultados, atender pessoas, abastecer o mercado brasileiro. E aí, no meio do caminho, eu comecei a entender que tinha que ter um algo a mais, que era a respiração, porque o floral você toma, ele não tem cheiro. Então, aí começa o meu processo, a minha jornada de criar o Pomander. E aí isso se transformou num negócio, quer dizer, a sua paixão que te levou até a Inglaterra para estudar, entender um pouco mais sobre os florais de Bach, acabou se transformando realmente num negócio para você. Sim, Que isso tem quanto tempo? 17 anos. Muito tempo já, É, uma marca muito estabelecida. é. E Márcia, o que que você vê hoje? É assim, eu consigo ver isso muito nítido, mas eu quero ouvir de você, tá? O que que você vê hoje na diferença da sua marca, da Pomander, para as demais marcas do mercado? Porque hoje a gente sabe que a medicina integrativa, ela é algo hoje muito presente na sociedade. Sim. As pessoas, felizmente, estão entendendo cada vez mais que o quão importante é a gente cuidar de corpo, mente e espírito, de cuidar da gente antes de adoecer, né? Que o cuidado vem antes da doença, né? O nosso corpo ele costuma dar sinais. A gente aqui não consegue muitas vezes entender os sinais que o nosso corpo dá. Mas, e com isso, hoje a sociedade tem trazido muitas marcas de florais, de essências, né? E o que que você diria hoje que a tua marca, ela se diferencia das outras marcas do mercado? Eu consigo dizer com propriedade, e assim, falando, quando a gente fala do nosso negócio, é muito fácil se ele tem verdade, né? Então, pelo fato de eu sempre ter sido uma pessoa cética, eu desconfio sempre. Então, quando eu fui atrás, para ver como é que era feita a colheita do floral de Bach, né, como é que ele funcionava, e depois como é que ele era envasado, que é numa indústria farmacêutica homeopática muito responsável, porque você vai tomar aquilo, né. Então, acompanhar todo o processo. E foi o que eu trouxe para o Pomander também. A colheita, o produtor, o invase, o registro na Anvisa, o rótulo responsável, né? Porque mesmo que seja natural, contém alergênicos. Então, a Pomander, ela tem 2 diferenciais competitivos muito fortes, que é a responsabilidade técnica no invase e da perfumista que faz vários aromas agradáveis, que não precisa ser fedido. Você fala, é fedido, mas eu tenho que ficar cheirando isso. Não, ele é agradável e são vários aromas, porque cada pessoa tem o seu. E a outra coisa é a verdade do produto. Cada produto, cada Pomander tem uma história. Isso é muito importante, porque você compra um produto que carrega uma energia, porque a gente é energia, isso é física quântica, né? Então, Eu acredito muito nisso. aquilo que você está usando tem feito, não é feito de maneira artesanal, e de novo, não é uma crítica, mas é no que eu acredito, eu falando da minha marca. Então, é feito de uma maneira responsável, colhido, envasado, com fornecedores homologados e também feito a partir de histórias, porque eu, como terapeuta, eu recebo muitas dores. Então, os pomanders, eles nascem de dores reais, das pessoas que eu atendo e das minhas dores. Eu acho que é isso.
E nessa jornada toda sua, eu fico encantada, ó, eu ficaria assim, ó, horas ouvindo falar sobre os óleos essenciais da Pomander, sobre as essências, mas dentro dessa tua jornada aí de 17 anos, que é uma bela jornada, É. eu acho que você deve ter, assim, algum feedback de algo que deve ter falado, tô no caminho certo, porque muita gente hoje, né, eu conheço muita gente que se beneficia dos óleos essenciais, dos florais, e hoje eles já têm, assim, comprovação científica, né? Mas eu acho que dentro de toda essa sua jornada aí de 17 anos dentro desse segmento de bem-estar, você deve ter tido algum feedback assim que você deve ter pensado, puxa, ouvir essa história me faz só continuar. Conta pra mim. Nossa, são muitos. Parece que todas as vezes que eu falo: "Ai, estou um pouco cansada, porque é uma jornada longa", a gente tem feedbacks, na pandemia, eu com meu time de terapeutas, a gente fez muito atendimento gratuito. E a gente ouviu histórias, assim, muitas histórias, muitas pessoas, e depois aquela gratidão. Por exemplo, eu tive a situação de um rapaz no Rio de Janeiro, ele procurou a gente, ele falou assim: "Olha, eu faço psicologia, eu estou parando, eu moro na comunidade, eu vou eu vou parar, porque eu não tenho dinheiro para continuar a faculdade e eu também não sei se eu quero continuar vivendo. E aí me disseram que os florais de vocês são muito bons, mas eu também não tenho dinheiro para comprar porque é caro. E se vocês quiserem me mandar, eu sou pobre, eu não sou influencer, eu não sou ninguém". E aí ele contou o que ele estava sentindo, eu falei: "Não, manda os florais para ele". E na época são os florais concentrados, eles são caros. Hoje a gente já tem as fórmulas prontas que são incríveis e acessíveis, mas na época a gente não tinha. Cada floral custava R$ 100 e ele precisava de uns 4, eram R$ 400, é muito dinheiro. E eu me lembro que eu Continua sendo mandei, muito dinheiro para nossa sociedade? na época, a gente está falando de uns 10 anos atrás, era mais dinheiro ainda, né. Exato. E eu me lembro que eu falei: "Não, vamos mandar para ele, pode mandar". E a gente mandou. E aí passou quase um ano, eu recebi um e-mail dele dizendo que dizendo que ele voltou a estudar, de que aquilo ajudou ele demais, que ele arranjou um emprego, que ele conseguiu passar pelo caos, pelo desespero da vida difícil, e que ele tinha muita gratidão, que era o que ele conseguia entregar naquele momento. E para mim foi uma coisa assim: olha, se eu chegar e começar a falar para você todas essas demandas, eu não dou conta, porque são feedbacks muito poderosos, né? São coisas muito incríveis. Eu tive uma pessoa que me procurou e ela falou: eu preciso. Ela até fez um relato, ela gravou. Ela falou para mim: olha, eu tive um câncer e o que me ajudou a passar pelo tratamento foi o Pomander Chakra Equilíbrio. Eu senti esse cheiro todos os dias. Todos os dias ele me ajudava a levantar da cama, me ajudava a acreditar. E eu quero fazer esse depoimento porque depois eu me interessei para estudar aromaterapia, porque eu sarei, né? São, eu acho que as dores humanas são, a gente tem compaixão e a gente é humano, né? Verdade. Então, mas eu tenho muitas, querida, eu tenho muitos feedbacks que dizem: continua, que você está no caminho Eu certo. tinha certeza. Quando eu pensei em te fazer essa pergunta, o Pomander chegou na minha vida numa época em que eu precisava muito, É né? mesmo. Então eu acho que eu digo para você de fato que eu tenho comprovações reais na minha vida de que funciona, de que é fato, né? E aí eu fiquei pensando nisso quando eu falei, eu preciso perguntar isso para ela, porque certamente nessa jornada ela deve ter muitas histórias Muitas. inspiradoras e nós mulheres empreendedoras, a gente tem algum momento da vida que a gente está cansada, né? A gente fala, acho que chegou a hora de parar, né? A gente pensa muitas vezes, né? Às vezes as pessoas perguntam, você já pensou em parar? Eu falo, às vezes eu penso todos os dias, né? Mas alguma coisa faz a gente continuar.
alguma coisa sempre que agrega na nossa alma, faz a gente continuar. E quando eu pensei em perguntar isso para você, justamente por isso, porque os óleos essenciais, a aromaterapia, ela mexe diretamente com o bem-estar das pessoas, né? Ela vem com esse propósito, né, de trazer o bem-estar. Tá ligado com o nosso senso de sobrevivência. É o Exato, olfato, olfato, né? É exato, isso. exatamente. É isso mesmo. Eu escutei outro dia um médico falando sobre isso. Ele falou: olha, você consegue ficar sem dormir, você consegue ficar sem comer por algumas horas, mas você não consegue ficar sem respirar. Então é o senso de sobrevivência, né? É isso. Então, os florais, eu tinha certeza que alguma coisa muito especial você traria pra gente. Muito obrigada por compartilhar isso conosco. Eu acho que isso é muito importante para quem está nos assistindo agora, de entender um pouco sobre os propósitos de cada marca, né? Eu acho que por trás de toda marca tem um propósito muito Muito grande. grande. E é muito bom quando a gente tem essa oportunidade de ter o contato com esse propósito. E Márcia, eu sei que dentro disso também existem muitos mitos sobre os florais, né? E aquilo que você falou do ceticismo, muitas pessoas são céticas, né? Elas acreditam em antibióticos, e eles são importantes e fundamentais, eu também acredito. Mas a gente também tem uma outra linha que caminha aí, que é a linha desse bem-estar, né? A linha de um cuidado humanístico, né? Eu acho que isso também é importante. Mas existem muitos mitos sobre os florais, e eu sei que tem muita gente cética que acredita que isso é só uma gotinha que não vai levar muito longe. Eu queria que você me dissesse, dentro desses mitos, muitos mitos que as pessoas devem ter, né? Qual é o que a gente pode desmistificar? Olha, é assim, a primeira coisa é a gente ter claro que o floral, ele não trata a doença física. Então, esquece que o floral vai curar o câncer. Esquece que o floral vai sarar a tua dor de estômago. Isso não vai acontecer. Eu preciso de um floral porque meu cabelo está caindo. Não, você vai usar óleo de alecrim que ele vai te ajudar. Mas o floral, porque ele trabalha numa energia sutil. Então, ele não vai, desmistifica isso, esquece de dizer que o floral vai curar a doença física. Por que que acontece que muitos profissionais, eles não aceitam a terapia floral? Porque muitas pessoas não são sérias nisso. Então, não se entende que a doença, quando ela se instala no seu corpo, ela tem que ser tratada por um profissional de saúde. Você não pode substituir. Tanto que no passado a terapia floral era a terapia alternativa, não se fala mais isso. É terapia integrativa, ela anda junto, complementar. Então eu tô com uma dor de estômago. Tá. Tem floral para isso? Não. Mas você tem que ir no médico. Agora, vamos tratar em paralelo. Como você é? Ah, sabe o que acontece? Eu fico nervosa cada vez que eu tenho que ir num podcast. Meu estômago começa a embrulhar. Então tá. Por quê? Ai, porque eu acho que eu sou péssima. Então você não confia em você. Vamos tratar a Olha que tua interessante. autoconfiança. Em paralelo, você toma lá o remédio que o médico te mandou. É assim que funciona. Então, as pessoas falam assim: ah, mas a pessoa vem aqui, ela tem pressa, e aí eu dou o floral, ela sente que melhora. Não é real. Se você tem uma dor física, você não pode tratar só com floral. Isso é irresponsabilidade. Eu não sei se eu respondi. Respondeu, é isso, muito bom. É saber que cada área vai cuidar de um Sim, segmento, né? exato. E entender que as coisas são integrativas, que São elas integrativas. caminham paralelamente, né? Isso. É aquela velha história, né? Faz sua parte que Deus faz a dele, né? É É, mais ou menos assim, é, né? Cada um fazendo a sua parte. exato. E Márcia, para quem está começando agora a usar o floral, e como eu falei, eu já uso há um bom tempo, mas tem gente que começou a usar os florais agora. O que que você diria para quem está começando a usar? Assim, ó, vou começar, vou sentir o caminho. Primeiro começa a usar o PMD original, que é o floral de bar original, são as fórmulas prontas, muito responsáveis, né? Você não precisa da terapeuta porque quando como ele tem uma concentração muito grande da flor, você começa a sentir, você começa a se perceber. E aí você volta para ver lá daqueles 12 títulos que tem, qual é que tem ressonância com a dor que você está sentindo, porque você começa a sentir, porque não é todo mundo que consegue nominar a sua dor. A pessoa, quando busca terapia, ela fala: eu não sei o que eu tenho.
Não sei, eu tô ansiosa, porque todo mundo fala isso agora. Tô ansioso, né? E depois da pandemia, as pessoas se tornaram realmente mais Mais ansiosas, né? ansiosa, só que cada um tem uma causa. Aí que entra que o Bar dizia que cada pessoa é única no seu jeito de agir e de pensar. Talvez eu seja ansiosa porque eu sou impaciente. Talvez você seja ansiosa porque você é exigente e quer resultados. É diferente de mim. Não é que eu quero resultado, eu tenho pressa. Mas nós duas ficamos impacientes, nós duas ficamos ansiosas. Então a gente tem que As buscar causas a são causa. diferentes. Total, porque as pessoas são diferentes. A gente pode reagir de uma maneira diferente a um mesmo estímulo. Sim, Então, olha, vai pegar fogo aqui. É capaz de você sair correndo porque você está desesperada, eu entrar em pânico e não conseguir me mexer. sim. Então, cada pessoa reage de uma maneira diferente. E assim, eu sou uma pessoa que adoro, eu curto muito casa, assim, meu lar, né? Casa, lar. Eu gosto muito de estar em casa, eu gosto muito de me sentir bem, de ter um espaço onde eu sinta que a minha casa tá leve, que tá energizada, para que eu possa me reenergizar para na manhã seguinte retornar aí às atividades profissionais, enfim, ao meu cotidiano. Então, dentro de casa, existe alguma essência coringa que a gente pode falar, essa essência coringa para eu ter em casa? Existe? Ah, existe, né? A gente vai falar da lavanda, que ela é super legal, a lavanda francesa, né? Tá. A lavanda. Por que a lavanda francesa? A lavanda francesa nasce num solo que faz com que ela desenvolva ativos que trazem relaxamento. Então, a lavanda é legal, o cheiro dela é gostoso, então é legal você pôr no difusor, né? Você chega na sua casa, você já tem aquele acolhimento. Então, a lavanda é legal, se a gente falar de óleo essencial mesmo. A laranja doce é um óleo essencial que é pouco adulterado, porque tem muito óleo essencial que é adulterado, né? E ela traz, a laranja doce é o óleo essencial da alegria. Ela tem ativos, Olha o só. teu cérebro entende que você tem que ficar feliz. Chegar em Até casa já vou? usar para depressão, sabe? Tá com depressão, coloca cítrico e a laranja doce, o limão siciliano, são óleos essenciais muito legais para trazer frescor, alegria, e é isso mesmo. A gente tem que ter para onde voltar. As pessoas se perdem muito hoje em dia porque elas vão na ilusão da vida do outro. Ah, mas era tão legal comigo. Ah, me prometeu tanta coisa. Ah, nada, não sei o quê. Você tem que ter para onde voltar, porque a gente não tem controle sobre o que o outro vai fazer com a gente. Então, quando você volta para a tua casinha, para o teu cantinho, para o teu espaço, para o teu cheiro, isso te revigora e faz com que você tenha certeza de que você pertence, sabe? Então, laranja doce, limão siciliano, lavanda, são óleos essenciais acessíveis e que deixam a casa perfumada. Muito boa, boa dica pra gente. Eu já não sabia dessa, já mais uma aqui para mim. E hoje, a gente tem aí uma quantidade muito grande de famílias que adotaram seus pets como seus filhos, né? Então, hoje os pets eles estão cada vez mais presentes nas famílias e com um grau de importância muito maior, né? Eu sei que você é uma apaixonada por pet Só. e eu também, né? Já quem me segue há um tempo aí sabe que eu sou uma apaixonada por pet. Então, é essa pergunta que eu quero te falar. Existem os florais, assim, para os cuidados de pets? Sim, e é mais simples do que você imagina. A pessoa fala assim: tem floral para pet? Praticamente é o mesmo que para humano, porque é o seguinte, vamos lá. Tristeza não é tristeza? Apego não é apego? Mágoa não é mágoa? O animalzinho tem tudo isso que a gente tem. Então, a gente até está querendo fazer uma linha de florais escrito pet para pet, mas é feito com o mesmo floral. É só a linguagem que muda porque fica mais comercial, né? Sim. Então, por exemplo, adaptação. Esse floral pronto, o PMD, que não tem álcool, ele é ótimo para o petzinho que muda de casa ou que recebe um outro coleguinha em casa, né? Eu mesma, eu tinha a Doce, a minha gata, que já foi embora, e quando ela tinha 1 ano, quando a Marie chegou. E ela ficou muito magoada. Eu achei que ela estava enciumada, com raiva, e eu dei o floral da raiva e não adiantou nada. E aí eu me lembro que meu filho falou: mãe, ela tá magoada, ela era magoada, como é que chegou? E quando eu acertei o floral, ela começou a aceitar a irmãzinha, foi muito legal. Que Então, bacana, são os mesmos florais, tá tudo certo. que Não precisa bacana. inventar moda, sabe? Sim.
E agora, voltando um pouquinho aqui para o cunho do programa, que a gente fala sobre a mulher empreendedora também, eu sei que você empreende, como você já falou, você é uma empresária, é uma dona de casa, você mostra lá fazendo sua comidinha, né? Dando um jeito na casa, é aquilo que eu falei, é a vida real, que é o que mais me encanta nas pessoas, né? Quando elas começam a trazer a sua vida real. E como é que você concilia, que eu acho que isso é uma dor de muitas mulheres. Eu acho que a mulher, ela carrega uma sobrecarga que é, quando ela está com os filhos, ela se culpa porque ela não está trabalhando, ela não está produzindo. E quando ela está produzindo, ela se culpa porque ela não está com os filhos. Então, acho que a mulher, ela tem essa sobrecarga de tarefas, né? Ela tem isso, eu trago inclusive no meu livro, que é uma história, né? Isso é história, é histórico, né, da mulher. E você, dentro desse universo, mãe, empreendedora, empresária, como é que você concilia tudo isso? Eu me ferro, eu não concilio, eu sofro, eu tenho Ó, tem culpa, produção rindo aqui, ó. eu tenho culpa. Gente, se alguém fala que concilia tudo, é mentira. É Só lá mentira. no Instagram do Faz de Conta, Gente, né? não é real. É, sabe, eu falo para minha filha, ela tem 11 anos, né? Eu falo, ó, a gente está assumindo, a marca está passando por uma fase, passando por uma outra fase, né? A Pomander, e no futuro, logo, logo, em breve vocês vão saber, e está tomando muito mais o meu Volta tempo. aqui para contar pra É, vou gente. voltar. E aí, eu faço um acordo com ela. Eu falo, cara, você precisa fazer sua parte. Eu não vou estar aqui, mas à noite eu vou falar com você. Eu fico o dia inteiro falando com gente, fazendo reunião. Às vezes eu chego de noite, eu não quero falar com ela. Olha, aí eu falo, eu não quero falar com a minha própria filha. E ela manda recado: mãe, eu te amo, já pode falar? E eu sei que ela vai contar as histórias dela e eu quero ouvir, mas eu não quero. Às vezes eu Uhum. faço escuta fingida. Às vezes ela fala, Ah, tem a escutativa e tem a fingida. entendeu? Outra coisa, eu sempre quis que eu tenho 2 filhos mais velhos. Eu me lembro que o meu filho pequeno, ele dizia assim para mim, que hoje já tem 35 anos, ele dizia assim para mim, mamãe, que eles ficavam com a minha mãe. E para mim era muito cômodo, porque eu não tinha hora para voltar para casa. E ele dizia, mamãe, se a vovó morrer, quem vai nos alimentar? Porque eu não sabia cozinhar. Eu não sei. Eu sou muito atrapalhada. Então, eu faço algumas coisas e quando dá certo, eu comemoro, eu até mostro. Porque todo mundo fica tenso. Eu sempre vou quebrar um copo, derrubar a panela, cair um ovo. Isso acontece. Só que eu já entendi que eu queria muito que meus filhos crescessem com o cheirinho do bolinho. E os meus filhos cresceram, porque minha mãe cozinha muito bem. As memórias A Nick já afetivas. não pegou essa fase, né? Então, a memória afetiva dela é Pomander, porque eu falo, vou borrifar um negocinho aqui e vou comprar um bolo pra gente. Um dia, ela precisava fazer ela falou, mamãe, eu tenho que fazer um bolinho pra escola, e a professora mandou a gente fazer. Eu falei, cara, vamos fazer uma receitinha fácil. Ela, ai mãe, eu não fico muito segura com você. Faz uns 2 anos isso. Ela estava lá com seus 9 anos. Eu falei, Nick, ai, gente, eu vou contar uma coisa horrorosa, mas eu fiz. Eu falei, Nick, é para amanhã. São 8 horas da noite. Eu não consigo pensar, não sei. Então vamos fazer assim. Eu vou lá na padaria comprar um bolinho e eu vou filmar, porque tinha que mostrar o vídeo. Aí a gente pôs azeite, ela olhava para mim, ela dizia, mãe, eu preciso fazer terapia, né? Com 9 anos, tendo uma mãe como você. Eu falei, Nick, isso é justificável. E ela me disse, mas você disse para eu não mentir. Eu falei, isso não é uma mentira. A gente está se ajudando. E aí ela levou para a escola aquele bolinho, vídeo de um bolinho pronto, e a gente catou uma receitinha que não era aquela. Uhum. E ela voltou de noite e eu falei, você tá sentindo culpa? Ela falou, não, porque deu tudo certo. Eu falei, então tá tudo bem. Então não, eu não dou conta, eu sinto culpa. Às vezes eu tô com ela, eu pego no telefone e ela fala, você tem que ter presença, porque eu sempre falo disso, Uhum. né? Então aí eu tiro o telefone, então não existe perfeito. Não É existe. equilibrar os pratinhos como dá, né, Márcia? Isso é a vida. É a vida real, É. é isso mesmo. Agora, uma coisa que a gente também, enquanto empreendedor, a gente tem muita dificuldade, algumas pessoas, porque nós, dentro de uma sociedade que a gente foi criada, é que dinheiro é coisa para homem, né? Então, eu ouço muito isso de empreendedoras que eu mentoro, que falam assim: olha, é, eu
tem um negócio, mas quem cuida do dinheiro é meu marido. Meu marido é que cuida das finanças, ele é que mexe com o dinheiro. Eu só trabalho. Meu marido é que mexe com o dinheiro. Porque as pessoas, as mulheres, muitas ainda entendem como, e a sociedade reforça isso, que dinheiro é coisa para homem. E como é que você organiza suas finanças? É você quem faz? Como é que você organiza tudo isso? Eu já tô no terceiro casamento, né? Eu adoro casar. Coisa boa! É. Só que para cada casamento eu vou ficando mais independente. A minha mãe, ela me criou de uma maneira diferente. Minha mãe é uma italiana muito politizada, mas que foi muito cerceada. Então, pelos irmãos, então ela não podia trabalhar, né? Então ela sempre disse para mim, você, na sua vida, você pode fazer tudo, desde que você tenha o seu trabalho. Você pode ir e vir, dentro dos valores e da moral, obviamente, desde que você produza. Isso significa ter liberdade, né? Então, eu sempre fui independente financeiramente. Isso, para mim, sempre me deu segurança, né? Então, normalmente, quem cuida das minhas finanças sou eu mesma. Claro, você troca a ideia, né? Eu tive o meu segundo marido, que foi um companheirão, meu amigo, inclusive, ele era da área financeira e ele sempre me ajudou e cuidava, mas a gente sempre compartilha, Que né? bom. É, Então quem cuida das suas finanças é você mesma, é, até por um conceito que já veio de é, infância, né, de que você é. tinha que ser independente e autônoma. Agora, você deve ter, né, acredito, uma rotina aí de autocuidado, de como é que os florais, como é que a Pomander entra na sua vida, Márcia, pessoal? Então, de meditação, de uso de florais, como é que é essa rotina sua? Olha só, o Pomander, quando eu falo que tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Eu adoro óleo essencial, mas toda hora nasce um novo óleo essencial. Aí eu falo, cara, é muito óleo essencial, é muita coisa, é muita informação, e eu sou muito prática. E eu nunca fui de usar maquiagem, eu sempre fui cabeluda e nunca fui de ficar fazendo muita coisa, eu sempre fui mais desligada, né? Então, quando você começa, né, o processo também de envelhecimento, você tem que ter mais cuidado, a pele vai ressecando mais, né? Eu falei com a Samantha, que é minha sócia, né? Ela é farmacêutica, ela faz tudo o que eu sonho, e ela falou para mim: você precisa começar a usar um sérum de rosa mosqueta, né? Porque ele vai equilibrar a tua oleosidade. E você também tem que passar um óleo. Aí eu falo, cara, óleo vegetal, eu vou sair rolando, vai manchar tudo que é a cama. Ela falou, não, vamos desenvolver. Então eu tenho nas minhas rotinas, e é o momento que eu consigo dar sabe, chegar em casa para mim é maravilhoso. Então, quando eu tô comigo, que eu chego em casa, que eu dou uma desligada das coisas, e é a hora que eu mais crio, tá? Porque eu saio do meu estado de alerta, né? Então, eu tomo meu banho, passo meu sérum, que é com rosa mosqueta, gerânio e sândalo, é uma receitinha secreta, que a Márcia De Luca, que é nossa amiga querida, ela é madrinha da marca, ela é uma estudiosa Sim. da Índia, ela trouxe essa receitinha pra gente, né? Então eu passo o sérum, 3 gotinhas, eu tô tendo presença nesse momento. E aí tá entrando na minha corrente sanguínea o óleo essencial, porque ele é um veículo, né? E rosa mosqueta, ele é incrível. Aí eu pego, sento na minha cama, passo o meu óleo, ligo a televisão, mas tem hora que eu nem tô vendo a televisão. Aí eu massageio os meus pés, então eu tô cuidando, e a pele é muito inteligente, né? Ela identifica que é natural e ela absorve. Esse blend de óleos vegetais não tem cheiro. Então, de uma ou outra vez, eu coloco uma lavandinha nele, ou eu coloco, eu gosto do cedro, o sândalo, que ele me dá uma relaxada, e aí eu já tô bem. Então, o cabelo também, eu uso alecrim para ajudar meu cabelo comprido, mas foi ficando mais fraco com a menopausa, então eu uso alecrim no meu cabelo, uso óleo vegetal com gerânio para dar um brilho, mas eu não faço mais nada do que isso, assim, nada mais. É o básico que funciona, né? É, E Márcia, você deve ter algum hobby, né? Assim, aquela quando você está desconectada, fora dos sinais de alerta. Você deve ter algum hobby, enfim, tenho. ou pelo menos você deve ter alguma coisa que você goste muito de incluir na tua rotina. Conta pra Gosto. gente.
Olha, eu sou viciada por livros. Eu tenho loucura por biblioteca. É uma coisa assim alucinante. Conta pra gente o livro que você está lendo Eu agora. estou lendo Conversando com Deus. É um livro muito forte, assim. É um cara que estava passando por uma situação e ele começa a trocar ideia com Deus. E eu me vi muito nisso, porque eu converso muito com Deus também, brigo, às vezes pede desculpa depois para não ficar bravo. Eu sou O meio Dia da Fúria, estourada. depois é. E, mas eu tenho uma mente muito agitada. E estar dentro de uma biblioteca é uma coisa assim, se eu vou num shopping, eu tenho que entrar Numa numa livraria. livraria. Eu lembro que eu fui para a primeira vez que eu fui para Nova York, meu filho falou: "Eu não acredito que você vai querer ir na biblioteca municipal". Eu falei: "Cara, Que e é linda. sabe?" Eu lembro que ele falou para mim: "Mãe, eu não tô acreditando na tua alegria". Eu falei: É uma coisa tão forte para mim, porque eu sempre amei livros, eu sempre amei. Então, o meu hobby, assim, a outra coisa é estar na chácara com a minha família para fazer nada, ficar lá Natureza. sentada na mesa, em volta da mesa, ouvindo minha mãe contar as histórias da família. Isso para mim também é o oásis. Que Eu sou delícia. simples. Isso é muito bom. É a verdade, é o É, simples. E as coisas mais gostosas estão nesse simples, né? Eu sou uma apaixonada por livros, né? Já visto que eu escrevi o livro, justamente foi uma forma que eu encontrei de contar um pouco da minha história e de talvez trazer algumas coisas que deram certo dentro da minha rotina, né? que legal. Trago os percalços também, mas as coisas que deram certo. E realmente a leitura, ela é. Eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, que a leitura ela te abre portas, né? Ela te dá um. Quando eu tinha 30 anos, eu mentia quando me perguntavam qual era o meu hobby. Eu falava que eu corria, que eu nadava, eu nem sei nadar. Mas eu tinha um recalque que eu dizia, eu tenho que falar que eu faço alguma coisa, né? E eu lembro que uma vez eu até falei que eu jogava golfe. E eu nunca esqueço que minha irmã falou, o que é isso? Dessa vez você foi longe demais. Eu falei que, na verdade, eu ia falar vôlei, mas eu falei golfe. Aí eu falei, preciso parar de mentir. Então, a real é É que você gosta de ler, né? é que eu Muito queria fazer bom. parte de alguma coisa. Então, quando Aham. perguntavam, eu entendia que se eu dissesse que eu fazia, eu ia ser aceita, entendeu? Sim, Horrível isso. é ler, de verdade é ler. Agora, quais são os próximos passos da sua marca? Então, a Pomander chegou num ponto em que a gente está abrindo as lojas, né? Então, a Pomander já tem 3 lojas, uma em Ribeirão Preto, uma em Alphaville, a nossa loja no Alto da Lapa, e tem uma loja agora no Brooklyn, dentro do Olha que espaço bacana. do espaço da Casa Aura, que é um espaço de terapias. A Pomander está em mais de 500 pontos de vendas, então está na Track and Field, Drogaria Iguatemi, Empório Santa Luzia, que são as revendas, né? A gente entrou na linha de perfumaria corporal, porque todo mundo tem. Pomander é spray de ambiente com óleos essenciais. Uhum. E aí as pessoas diziam, Márcia, eu uso no corpo, porque é uma delícia. E tudo bem, só que ele não fixa. Aí a gente falou, cara, vamos fazer. E a gente fez os perfumes. E esses perfumes deram muito certo, porque são perfumes funcionais. Eu até vou pedir para mandar uns para você. E agora a gente vai para outra fase, que é fazer o hidratante Que com o mesmo aroma dos delícia. perfumes. Então a gente está. E tem mais algumas novidades Que que ainda não posso expansão! falar. Ai, que prosperidade! Eu gosto muito de ver as marcas prosperando, sabe? Acompanhar a prosperidade é muito É, gostoso, né? E a gente, o que é bom é isso aí, tem que ampliar, tem que trazer. Eu nem sabia dos perfumes, olha só, para mim vou é uma mandar para você. novidade. Muito obrigada. E agora, como é que você enxerga o papel da aromaterapia, dos florais, no bem-estar, na saúde das pessoas para os próximos anos? Porque a gente sabe que hoje as pessoas estão vivendo mais, né? Então isso é ótimo, mas a gente precisa investir em qualidade de vida, porque hoje as pessoas falam de longevidade, mas a gente tem que pensar nessa longevidade associada a uma qualidade de vida.
E eu acho que hoje o foco de viver bem, melhor por mais tempo é um propósito talvez global, né, mundial. E como é que a marca, a Pomander vem pensando no bem-estar das pessoas para os próximos anos? A gente tem um projeto de ser uma empresa e uma marca referência em bem-estar, que essa é a novidade que logo chega por aí. Eh, a gente tem estudos, porque a gente estuda muito, tanto os ativos que estão surgindo, quanto as maiores dores, né? Mas vindo sempre para a simplicidade, porque as pessoas hoje entendem que luxo é ter saúde mental. No passado, quando você fazia planos, você dizia: eu quero ter uma casa, eu quero criar minha família, eu quero viajar o mundo, nossa, eu quero fazer dinheiro para isso, e é legal. Só que a gente esquecia de pedir saúde, porque nada disso acontece se você não tiver saúde. Só que aí a gente falava da saúde física. Nossa, meu joelho tem que estar bom, né? Eu tenho que estar firme, forte. Só que as pessoas não prestavam atenção nesse inimigo silencioso que é a dor mental. É a dor da mente, que você não consegue identificar. Quando você adoece na mente, o teu corpo adoece. E aí você não consegue seguir. Então você faz planos e as coisas não acontecem. E já existe essa percepção. Existem estudos que essa geração de 20, 25 anos já verbaliza que não está bem e vai pedir ajuda. Então, a Pomander, os florais de Bach, andam em paralelo, porque eles são ferramentas poderosas no processo de autoconhecimento. Eu tenho tristeza, mas quando eu uso a respiração a meu favor, o meu cérebro entende que o perigo passou. Então, eu saio do estado de alerta e consigo perceber que essa minha tristeza já está em mim há muito tempo e eu tenho que reagir. Então, quanto mais as pessoas perceberem rapidamente as dores delas, não negar as dores, tá? Tô de luto, eu não tô bem, se Dá o retira. seu Dá tempo, o seu né? É tempo, só que existe um importante. tempo para isso, senão vai ficar crônico, né? O floral, o pomander, eles te ajudam a se perceber e a dar um prazo para a sua dor. Então existe aí, já existe, porque a aromaterapia ela é a sabedoria ancestral. Os celtas, os druidas, eles já usavam a aromaterapia para curar os doentes, usavam muito água das fontes, a natureza total. E os florais também vêm disso. Então, é uma sabedoria muito ancestral, que tem que ser respeitada, que é o que a gente está buscando. No passado, você tem uma plantinha na sua casa, era coisa de pobre. Ia falar, você está plantando alecrim na sua casa? Vai no mercado, né? Não, hoje é chique você ter o teu alecrim, você pegar o teu alecrim, você preparar a tua comida. Na Ayurveda, diz que você tem que comer uma comida preparada com amor. Então, aromaterapia, pomander, florais, eles vão continuar porque as pessoas estão entendendo a força que eles têm, assim como a meditação, o yoga. Você tem as pessoas que fazem para o hobby e aí depois eles entendem o poder. E você tem os outros que realmente usam como ferramenta para poder sobreviver ao caos que é a vida diária. Que é, assim, eu acho que é o grande, a grande dificuldade hoje, né? As pessoas, como você falou, cada vez mais adoecidas Na mente, mentalmente, porque hoje o mundo é muito veloz, as pessoas não conseguem acompanhar de a nada. velocidade, as pessoas têm dificuldade, a comparação, né? Eu sou muito a favor das redes sociais, mas ao mesmo tempo isso também veio para trazer um grau de comparação muito cruel, né, entre a sociedade. Então, realmente, o cuidado com a saúde mental, ele é fundamental. E que conselho você daria para uma mulher que está nos assistindo agora e fala, quero empreender, quero começar um negócio, mas precisava de algum conselho. O que a Márcia diria para essa mulher que está começando a empreender? A, aí é a Márcia mais racional, né? Para você empreender, você
Primeiro, você tem que saber que você tem um diferencial de produto. Segundo, você tem que ter capital de giro, porque você tem que saber, eu tenho dinheiro para quanto tempo? Você tem que ter alguém que te ajude nessa parte financeira, porque senão você quebra. E você tem que saber para quem que você vai vender. É isso. A real, aí você pode começar. E hoje as pessoas, elas têm, muitas empresas começam, mas muitas também terminam por falta de planejamento, né, Márcia? Total, As pessoas total. começam um negócio com muitos sonhos. Eu vejo isso, né, dentro das mentorias que eu faço com as mulheres que começam a empreender, elas começam com muitos sonhos, e quando elas me procuram, é porque elas já estão ali à beira da falência, porque não Frustradas. frustradas, decepcionadas, desacreditadas. Mas não é fácil, tá? Não, Empreender não é não é. fácil. A gente também. A gente vive num mundo muito masculino, né? E Muito. eu não sou feminista, não. Eu não queimei o sutiã. Eu queria que alguém me sustentasse. Não, abre a porta do carro para mim. Não, não tenho problema com isso. Mas a gente vive num mundo muito hostil, muito Sim, masculino, sim. né? Mas não pode desistir. E não é vergonha nenhuma, às vezes, você entender que você não tem essa pegada de empreendedor e você pode trabalhar para alguém. Isso, sabe, eu falei isso numa palestra para uns alunos meus, eu fui convidada, não para os meus alunos. É, todos eles era sobre empreendedorismo. E tinha alguns que eles, eles, eles se sentiam muito maus porque eles não sabiam o que empreender. Vai trabalhar para alguém, vai aprender. Às vezes, na sua jornada, você não tem que empreender nada, você tem que trabalhar junto, cooperar, e tá tudo bem também. É Verdade, isso. é isso. E a gente tem algum retiro, alguma atividade programada aí dentro da marca para os próximos dias? Como é que isso acontece? Ah, então, na verdade, agora a gente não tem nada na programação. Esse final de semana, a Pomander vai estar num dos maiores festivais de yoga, que é na Casa Fazano, está convidada, Muito que é o Yoga obrigada. Lifestyle. A gente ama esse evento, que a gente perfuma todas as aulas, né? A gente fala aí com todo o nosso público. E normalmente eu tenho feito um retiro de um dia em Campinas, numa fazenda que eu chamo de banho de floresta, Que aonde bacana. a gente se encontra, faz uma aula de yoga, uma yoga respeitosa, né? Todo mundo participa. Depois tem um café da manhã delicioso. Aí a gente vai para a floresta, faz uma caminhada gostosinha, não é nada, né? E aí a gente faz experiência olfativa, porque tem um método da Pomander que te ajuda a entender em que energia você está vibrando. É muito legal através do olfato, com estudo científico e tudo mais. E um almoço, uma palestra com um médico. É um dia, assim, muito legal. E é muito legal porque no final sempre tem alguém que chora. E aí fala, eu tenho que contar o que eu fiquei pensando. E traz a sua dor, sabe? Mas eu ainda, para esse, o ano acabou, né? Acabou já o Acabou, ano. é. Então, ainda para agora, não temos nada programado. E para a gente finalizar, porque olha só, já se passaram quase 50 minutos, uma hora. A gente ficou aqui num bate-papo muito gostoso. Eu falei para vocês que ia ser um bate-papo muito gostoso. E eu poderia ficar com ela aqui, ó, gente, mais 2 horas, com certeza. Obrigada. E eu ficaria aqui admirando e ouvindo tantas histórias e tantas informações úteis, né? Porque ainda é uma área que a gente, como eu falei, existem muitos mitos ainda sobre aromaterapia, sobre os florais, né? Muito. Então a gente precisa dessa informação. Eu falo que essas informações são utilidades públicas, porque elas salvam, né? A informação sempre salva, né? É. Tem uma mensagem que você gostaria de deixar para quem está entrando nesse caminho da consciência, do autocuidado, para quem está começando agora a entender um pouco mais sobre essa medicina integrativa e que busca mesmo alguma referência, alguma coisa para dizer assim, isso aqui é um start para daqui para frente. Que mensagem você deixaria? A primeira coisa é parar de procurar tudo que falam, você ir atrás, né? Então, você começa o teu processo de autoconhecimento através da terapia floral, que eu acho que é maravilhosa, da terapia floral de Bach, né? Nessa terapia, durante o processo de usar o floralzinho, você começa a entender quem você é delicioso. Uma outra forma é a aromaterapia.
começa a sentir o cheiro. Começa a sentir cheiro de óleo essencial. E para onde ele te leva? Porque o óleo essencial, ele entra na nossa molécula. E ele leva a gente para lugares, a gente revisita lugares. Às vezes são agradáveis e às vezes não são agradáveis, né? Então, o processo de autoconhecimento começa com terapias que te fazem bem. Às vezes o yoga, eu sempre vou dizer isso porque são coisas que me ajudaram muito, sabe? Mas não aquele yoga que você tem que se contorcer toda e que você fica toda quebrada. Porque eu lembro que a primeira vez que eu fiz yoga, Não é para mim. Eu dei mau jeito na minha coluna. Então, assim, não é isso, né? Então, o yoga também trabalha a autopercepção. Você tem que se ligar em terapias que sejam um convite a autoconhecimento. Não viaja muito na maionese, não. Vem para o simples. Então, terapia floral, na Pomander Florais e Aromas, na Pomander Oficial, a gente dá muitas dicas inclusive a gente faz atendimentos gratuitos para a pessoa começar a entender como é que funciona. Muito sabe? Bacana. E para quem quiser, que está aí nos assistindo e quiser conhecer um pouco mais sobre a Pomander, sobre os óleos, enfim, sobre as essências, como é que a pessoa chega até a Pomander? Existe um site, existe um Instagram, as lojas? Tem a Pomander.oficial, é isso, Pomander.oficial. Tem o site pomander.com.br. Por esses 2 canais, você encontra a gente. A gente está lá, a gente responde na hora, tem um time de terapeutas, né? E aí um outro lugar tem a @Pomander Ribeirão Preto, é isso? E tem @Pomander Alphaville e tem Pomander Ásia, porque tem Pomander no Japão também. Que bacana. Então você pode visitar essas lojas e tem a Pomander no Brooklyn, na Casa Aura, e lá tem todos os produtos, você tem um atendimento terapêutico. A gente é acessível. Bacana. Com certeza. Gente, olha, Márcia, nem sei como agradecer. Muito obrigada por esse bate-papo gostoso. Eu quero mais uma vez dizer que eu fiquei muito honrada com a aceitação do seu convite para vir ao nosso primeiro podcast dessa segunda temporada. Eu acho que a gente não poderia ter mais sorte e abrir essa segunda temporada de uma forma tão boa quanto recebê-la aqui. Eu acho que nosso bate-papo, ele é um bate-papo de utilidade pública. As pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam entender um pouco mais e te conhecer um pouquinho da tua história, ter esse contato pessoal com você. Foi muito bom, então muito obrigada. Obrigada a você. Fico muito grata mais uma vez. Espero nos vermos outras vezes, que você venha contar os próximos passos da marca. Venho. E mais uma vez, muito obrigada, viu, Márcia? Obrigada. Bom, gente, é isso. A gente vai encerrando por aqui hoje o nosso podcast Vem Comigo. A segunda temporada já começou oficialmente. Para você que ainda não segue, vai lá, segue o canal, se inscreva, compartilhe com a sua amiga, com suas vizinhas, com suas redes sociais, porque é assim que a gente cresce. Agradecer mais uma vez a Divane Joias, que está hoje aqui me vestindo em acessórios, coisas maravilhosas, peças lindas. Muito obrigada. Como eu falei, é uma marca também de uma mulher empreendedora. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que estavam aqui conosco. Nos vemos na próxima semana. Beijos para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.